Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no MacroChain. Hoje é terça, 7 de outubro de 2025 e a gente vai mergulhar a fundo nos últimos eventos e o que esperar do mercado cripto e também do cenário macro. Oi, pois é. A ideia aqui é conectar os pontos, sabe? Especialmente para quem está aí focado em DeFi, tentando entender o que realmente mexe com esse ecossistema. Vamos tentar extrair o principal das fontes, ligando o que rolou semana passada com o que a gente precisa ficar de olho agora. Com certeza. Ok, então, vamos lá desempacotar isso. Bora. E olha, a semana passada foi daquelas movimentadas. Teve marcos bem importantes, principalmente para o Bitcoin, mas também bastante volatilidade. Aham. E muito disso ligado a fatores macro, né? Que entraram em cena com força total. O fascinante mesmo é ver como esses dois mundos, cripto e macro, estão cada vez mais, amarrados, um influenciando o outro. Totalmente. E o grande destaque, não dá para não começar por aí, foi o Bitcoin, né? Renovou as máximas históricas de novo. Exato. As fontes que a gente viu falam que bateu ali entre 125 mil a quase 126 mil dólares. Foi no dia 5 de outubro, domingo. Isso. Um número bem expressivo, mas o valor em si é só uma parte da história, né? O que eu achei realmente interessante foi que essa alta fez o Bitcoin passar a Amazon em valor de mercado. Pois é, isso foi grande. Tipo, mais de 2,4 trilhões de dólares para o BTC, contra uns 2,37 trilhões da Amazon. Aí ele virou o 7º ativo mais valioso do mundo. O que essa ultrapassagem, assim, meio simbólica, significa na prática? Olha, eu diria que é um marco psicológico bem forte. Mostra que o Bitcoin está ganhando mais legitimidade como reserva de valor global, sabe? Entendi. Não só para os entusiastas de sempre, mas para o mercado mais amplo mesmo. E essa escalada toda foi puxada principalmente por um fluxo gigantesco de dinheiro para produtos de investimento em cripto, os ETFs. Ah, os ETFs. Sim. Só na semana que fechou, dia 4 de outubro, entrou um recorde global de quase 6 bilhões de dólares nesses produtos. 5,95 bilhões para ser exato. 6 bilhões de dólares. Globalmente, nossa, é muito dinheiro numa semana. Imagino que os Estados Unidos puxaram a fila, né? Sim. Os Estados Unidos sozinhos foram 5 bilhões desse total. É um volume, assim, absurdo. Mas o legal é que não foi só lá. Ah, é? A Suíça também teve recorde, com 563 milhões de dólares. E a Alemanha, outro recorde, 312 milhões. Isso mostra que o apetite institucional está crescendo em vários lugares. Faz sentido. E claro, o Bitcoin foi o principal destino, né? Levou uns 3,5 bilhões. Mas o Ether também não ficou para trás, não. Atraiu quase 1,5 bilhão. Isso é super importante para o ecossistema que ele suporta, para o DeFi todo. Com certeza. E até Solana e XRP tiveram entradas bem consideráveis também. E esses ETFs, só para a gente alinhar aqui para o pessoal que está começando a olhar mais para isso, são aqueles fundos negociados em bolsa, né? Que permitem investir no preço do Bitcoin, do Ether, de um jeito mais tradicional, regulado. Exatamente. Sem ter que se preocupar em guardar as moedas, chave privada, essas coisas. Isso, perfeito. Eles são tipo uma ponte para o sistema financeiro tradicional. E, além disso, as fontes falam de um ambiente regulatório que parece mais favorável nos Estados Unidos com a administração Trump. E a adoção contínua por empresas grandes, isso também ajuda. Mas tem o fator macro que a gente não pode esquecer. O começo do shutdown do governo americano, semana passada. Ah, sim, o shutdown. Como isso impactou? Bom, de cara aumentou a incerteza geral, né? Deu uma enfraquecida no dólar e fez o pessoal procurar ativos de refúgio, os hedge assets. Tipo ouro. Exato, o ouro bateu recorde também. E o Bitcoin parece ter pego carona nessa busca por alternativas, sabe? Reforçou um pouco aquela narrativa de ouro digital. Entendi. Faz todo sentido essa conexão. Mas e para quem está mais focado em DeFi? O mundo cripto não é só Bitcoin, né? Tivemos coisas bem relevantes acontecendo ali também. Ah, com certeza. O mercado de futuros perpétuos descentralizados, as PerpDex. Esse mercado explodiu. Explodiu como? Bateu pela primeira vez mais de 1 trilhão de dólares em volume mensal em setembro.
E o volume dos últimos 30 dias chegou a quase 1,23 trilhão. 1 trilhão. Olha só esse crescimento. O que isso diz sobre o DeFi, na sua opinião? Olha, para mim indica que o setor está amadurecendo, sabe? E que existe uma demanda real por ferramentas financeiras mais sofisticadas, mas fora do sistema tradicional. Uhum. As Perp DEX, que basicamente permitem negociar derivativos sem um intermediário central, elas estão ganhando muita atração. Plataformas como a Aster, que movimentou quase meio trilhão em 30 dias. Meio trilhão? Pois é. E a Hyperliquid, com 280 bilhões. Não são mais só experimentos de nicho, entende? São players relevantes. E gerando receita de verdade, né? Vi que a Aster, por exemplo, gerou tipo 121 milhões de dólares em taxas numa semana. Isso é nível de, sei lá, de banco grande ou emissor de stablecoin já estabelecido. Exatamente. É um sinal de saúde importante para o ecossistema. E ainda nessa retrospectiva, vale comentar o Metaplanet, aquela empresa japonesa. Ah, sim, eles continuam comprando Bitcoin, né? Continuam firmes. Fizeram outra compra grande, mais 615 milhões de dólares. E com isso viraram a quarta maior empresa do mundo em quantidade de BTC guardado. Caramba, é muita convicção institucional mesmo. Sem dúvida. É uma aposta de longo prazo bem clara. Agora, mudando um pouco o foco para o Ethereum, que é a base de tanto DeFi, Sim, como ele se comportou. a análise da semana passada mostrava ele ali na casa dos 4.380 dólares. O ponto-chave de atenção era a resistência nos 4.500 dólares. E suportes lá para baixo, 4.220, 4.070 mais ou menos. Ok. Mas o mais intrigante, talvez, eram os dados on-chain. O que eles mostravam? Lembro de ter lido algo sobre sinais meio conflitantes. Exato, e aí surge aquela questão importante. Quem está comprando e quem está vendendo? Porque, de um lado, tinha o indicador Liveless subindo. O Livelands, o que ele mede mesmo? De forma simples, ele mede a atividade das moedas mais antigas que não se mexiam há tempos. Quando ele sobe, pode sugerir que investidores de longo prazo, os LTAs, estão movimentando as moedas, talvez para vender e realizar lucro depois da alta. Entendi. Venda dos hodlers. É uma hipótese. Só que, ao mesmo tempo, o Shaking Money Flow, o CMF... CMF. Esse mede o fluxo de dinheiro, né? Entrando ou saindo. Isso. E ele também estava subindo, o que sinaliza que dinheiro novo, talvez de traders de prazo mais curto ou médio, estava entrando no Ethereum. Então, peraí. Os antigos talvez vendendo e os novos entrando. Tipo uma passagem de bastão? Pode ser. É uma dinâmica complexa, né? Um cabo de guerra entre perfis diferentes de investidores. A gente precisa continuar acompanhando isso de perto. Com certeza. E falando em dinâmicas de mercado, riscos, teve aquela polêmica com o token XPL da Plasma, lembra? Ah, sim. Aquilo foi feio, né? Caiu mais de 50% logo depois de lançar. Pois é, uma queda brutal. Aí teve acusação de venda interna pela equipe, que eles negaram, e ainda por cima deu um glitch, uma falha técnica no contrato perpétuo desse token lá na Aster. Eita! E aí? Causou liquidações inesperadas para alguns usuários. A Aster, felizmente, reembolsou o pessoal, mas, assim, serve de alerta, né? Nossa, com certeza. Um lembrete dos riscos que ainda existem, né? Principalmente em lançamento de token novo, a volatilidade. Exato. Certo. Bom, essa foi a retrospectiva, bem movimentada mesmo. Agora, e para essa semana que está começando, o que tudo isso significa para os próximos dias? Onde a gente foca a atenção? Olha, o shutdown do governo americano ainda é o ponto central, eu diria. A consequência mais direta agora é o atraso na divulgação de dados econômicos importantes. Quais dados? Há números de emprego, o payroll, dados de inflação como o CPI, o PPI. Sem esses números, a incerteza no mercado aumenta bastante. E aí a volatilidade pode subir. Tende a subir, sim, porque fica mais difícil para o mercado, para os investidores preverem os próximos passos do Fed, o Banco Central americano. Imagino. E isso deve respingar em cripto também, né? Talvez na parte regulatória. Exatamente. Agências como a SEC, a CFTC, elas operam com equipe reduzida durante o shutdown. Isso pode deixar tudo mais lento. Mais lento como?
Tipo, para provar coisas? Sim, para analisar processos importantes, incluindo aqueles pedidos de ETFs de altcoins à vista, os Spot ETFs, que muita gente esperava algum avanço agora em outubro. Ah, verdade. E esse atraso pode dar uma esfriada no mercado, então? Era um catalisador esperado, né? Pode esfriar um pouco essa expectativa específica, sim. É um fator externo importante para a gente monitorar. Entendi. E dentro do próprio mundo cripto, tem mais alguma coisa no radar para essa semana? Tem sim. Uma coisa que sempre mexe com os preços são os desbloqueios de tokens, os token unlocks. Ah, os unlocks. Sempre bom ficar de olho. Tem algum grande vindo aí? Tem vários. Somando tudo, dá mais de 200 milhões de dólares em valor de mercado sendo desbloqueado só nesta semana. Uau! Quais são os principais e por que eles são tão importantes de acompanhar? Os maiores dessa semana são do token ATH lá para o dia 12. É bastante coisa, uns 67 milhões de dólares, o que representa mais de 16% do que está circulando. 16%? É bastante. É sim. Depois tem o APT, da Aptos, no dia 11, uns 61 milhões de dólares, mas é uma fatia menor da circulação, uns 2%, e o Linea, no dia 10, quase 30 milhões, quase 7% da circulação. Tá, e por que esses unlocks importam tanto? É só porque aumenta a oferta? Basicamente, sim. Esses tokens estavam travados, né? Geralmente na mão de investidores iniciais, da equipe do projeto ou reservados para alguma coisa. Quando eles são liberados, podem ser vendidos no mercado. Ah, entendi. Aí aumenta a oferta e pode pressionar o preço para baixo. Exatamente. Não é garantido que vão vender, mas o risco existe. Por isso é importante monitorar. Afeta a liquidez, pode gerar volatilidade no curto prazo para aquele ativo específico. Bom ponto, especialmente para quem investe nesses projetos. E pensando um pouco mais à frente, a gente tem visto bancos grandes soltando projeções, né? O Citigroup parece otimista, mas fez uns ajustes. O Citi está projetando o Ether chegando a 4.500 dólares no fim de 2025 e 5.440 daqui a 12 meses. Eles citam os ETFs, o staking, o crescimento do DeFi como os motores para isso. E para o Bitcoin? Para o Bitcoin, eles deram uma leve reduzida na projeção para o fim de 2025 para 133 mil dólares, mas ainda vem 181 mil em 12 meses. A aposta deles é que os fluxos para os ETFs vão continuar fortes. Interessante ver como esses ativos já estão totalmente na análise do mercado tradicional, né? Totalmente. E nessa linha de integração teve um relatório do Standard Chartered sobre stablecoins que, nossa, chamou muita atenção. Ah, eu vi. Falava de um potencial enorme, né? Algo sobre mercados emergentes? Exatamente. Eles estimam que até 1 trilhão de dólares em depósitos pode sair de bancos e mercados emergentes e ir para stablecoins nos próximos 3 anos. 1 trilhão! Isso é gigantesco. E projetam que o uso dessas moedas digitais, que são atreladas a moedas fortes, tipo o dólar... Sim, as stablecoins. Isso. Que o uso delas em economias em desenvolvimento pode saltar dos atuais 173 bilhões para 1,22 trilhão até 2028. Caramba, um crescimento explosivo. Mas qual seria a principal razão para essa migração toda? A principal motivação, segundo o banco, é a busca por proteção contra a desvalorização das moedas locais nesses países. Ah, faz sentido. Fugir da inflação local, da desvalorização. Exato. Para muita gente nessas regiões, o mais importante não é nem ter um retorno sobre o capital, mas garantir o retorno do capital. Quer dizer, preservar o poder de compra numa moeda mais estável. E as stablecoins oferecem isso de forma digital, acessível. Perfeito. É tipo uma dolarização individual ou para pequenas empresas via blockchain, uma ferramenta de proteção de patrimônio mesmo. E isso tem implicações enormes, inclusive para o DeFi, imagino. Exatamente. E aí a gente conecta tudo, se a gente resumir o que a gente viu. Temos um Bitcoin se consolidando, com apoio forte de institucionais via ETFs. Certo. Um setor DeFi mostrando maturidade, com as perp DEX crescendo muito. Sim.
Um cenário macro de incerteza que pode até ajudar ativos alternativos, mas que também atrasa a regulação. Aham. E essa tendência gigante das stablecoins surgindo como uma infraestrutura financeira global alternativa, principalmente para mercados emergentes. E como isso tudo se amarra para quem está ali estudando, operando em DeFi? Qual a conexão final? Olha, o crescimento das PerpDex é um sinal claro. O DeFi está construindo alternativas reais e desejadas aos mercados tradicionais. A dinâmica do Ethereum, com staking, fluxo de capital on-chain, continua sendo vital. Ok. E essa ascensão das stablecoins que o Standard Chartered apontou, talvez seja um dos maiores vetores de crescimento para o DeFi no futuro. Pensa no potencial de oferecer serviços de empréstimo, poupança, pagamento, tudo baseado nessas stablecoins, para bilhões de pessoas que hoje têm acesso limitado ao banco tradicional. Nossa, é verdade. O que a gente está vendo é uma reconfiguração contínua, sabe? Onde o DeFi não é só uma alternativa, mas talvez uma solução para problemas financeiros globais reais. Uma visão bem poderosa essa. Então, para a gente fechar os insights-chave dessa nossa análise, Bitcoin forte com apoio institucional via ETF, plataformas DeFi, como as PerpDexes, mostrando crescimento e uso real, e as stablecoins se posicionando como ferramenta crucial de proteção de valor no mundo todo, abrindo um mercado imenso para o DeFi. É isso. Perfeito. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar. Considerando essa validação institucional dos ETFs e esse potencial todo das stablecoins, qual vai ser o próximo grande catalisador ou talvez o próximo grande obstáculo para a integração ainda maior de cripto e do DeFi principalmente no sistema financeiro global nos próximos 1 ou 2 anos? Boa! E qual o papel da regulação nisso tudo? A presença dela ou a ausência em diferentes países? Como isso pode acelerar ou frear essa integração que parece estar ganhando cada vez mais força? Excelente pergunta. Fica aí a provocação para todo mundo que nos ouve refletir. Bom, com isso a gente encerra nossa conversa de hoje aqui no MacroChain. Muito obrigada pela companhia nessa exploração dos mercados. Valeu! Pensem nessa questão final e até a próxima.